Olha só, gente, nós vamos abrir espaço agora na nossa programação aqui do Domingo para trazer informações do Joe Biden no Brasil. Isabel Mega, tá contigo aí em Brasília, Isabel. Oi, Benja. Bom domingo para você, boa tarde para você, para os meninos aí no Domingo. A gente interrompe rapidinho para trazer a informação para quem está na tela da CN acompanhar. O presidente americano Joe Biden chega neste momento a Manaus, no Amazonas. A gente vai acompanhar ao vivo o Biden, que é recebido por autoridades, incluindo o governador do Amazonas, Wilson Lima. Ele vem direto da capital do Peru, Lima, para uma reunião com líderes mundiais no Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. Estava por lá participando dessa agenda, inclusive se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping. Em Manaus, o Biden faz daqui a pouquinho um sobrevoo pela Amazônia, se tornando o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar a floresta. Em seguida, o presidente americano visita o Museu da Amazônia e depois está previsto um discurso para toda a imprensa. Na esteira do G20, que acontece no Rio de Janeiro, lembramos que a Casa Branca divulgou neste domingo novos esforços também para acelerar a ação global para conservar terras e águas da floresta amazônica. Segundo o comunicado, Joe Biden anuncia hoje que os Estados Unidos cumpriram a promessa de aumentar o financiamento climático internacional dos Estados Unidos para mais de 11 bilhões de dólares por ano até 2024. Ainda durante a visita a Manaus, Biden também deve ouvir representantes de ONGs e grupos que atuam na defesa da floresta amazônica. No final da tarde, o presidente dos Estados Unidos segue para o Rio de Janeiro, onde acontece a cúpula do G20. Ele deve, inclusive, almoçar com o presidente Lula amanhã. Então, o que vocês conferem neste momento são imagens ali da chegada do avião de Joe Biden a Manaus para visitar a Amazônia. A qualquer momento, né, a gente já deve ter aí o contato visual também com essa aeronave pousando em solo amazônico. Benja, chama bastante atenção o fato de que em mais de 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, é a primeira vez que a gente tem um presidente em exercício do mandato visitando a Amazônia, com muitas expectativas, sobretudo em relação a anúncios de financiamentos, para a gente ter exatamente quais vão ser os valores que vão ser anunciados, se de fato velhas promessas dos americanos serão ou não cumpridas, de qual será a fatia desse financiamento específico a ser anunciada para a região amazônica e com essa agenda de cerca de 4 horas que ele deve cumprir no estado do Amazonas, né? A expectativa de reunião ali com parte do governo do Amazonas, que deve, portanto, recebê-lo em solo de Manaus, mas expectativa também de reuniões com lideranças indígenas, né? Ele deve fazer, viu, Benja, uma espécie de sobrevoo. Agora sim, olha, a gente tem imagens do avião chegando em solo de Manaus, né? O avião aí que traz, portanto, inclusive esse avião super emblemático, né? Que traz, portanto, as cores também da bandeira americana, traz ali o escrito com identificação de que é um avião das autoridades americanas que chegam, portanto, neste momento aqui no Brasil, agora exatamente 1h da tarde, mais 32 minutos, com expectativa depois para o desembarque de Joe Biden. Relembrando um pouquinho, ele está vindo diretamente de Lima, no Peru, contava aqui para vocês no início da nossa interrupção do Domingo, porque por lá ele também participou de um encontro com o presidente chinês Xi Jinping. Essa agenda é muito importante porque muito provavelmente foi a última oportunidade que os dois estiveram de estar juntos, uma das últimas oportunidades. Xi Jinping também vem ao Brasil para o encontro do G20, mas uma agenda que simboliza, portanto, ali no âmbito de uma conferência que eles participavam de cooperação econômica Ásia-Pacífico, a APEC. E agora, com essa chegada também dessas autoridades ao Brasil para acompanhar, portanto, as próximas reuniões que vão acontecer já no âmbito do G20. A gente vai dividir tela com o Rio de Janeiro. Quem está por lá acompanhando os passos do presidente Lula é a nossa analista Jussara Soares. Jussara, boa tarde para você. Tem expectativa também de contatos diretos aí de Lula com Biden, não em Manaus, mas no Rio de Janeiro, para onde ele deve embarcar ainda neste domingo. O que consta até aqui na agenda, Jussara, seria um almoço? Tem algum outro encontro?
e o que os dois líderes devem tratar? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabel. Estou aqui direto do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. O presidente Lula está se reunindo aqui atrás, no Forte de Copacabana, onde foi o local separado para ter essas reuniões bilaterais com os líderes internacionais que estão no Rio de Janeiro para participar do G20. O encontro entre o presidente Lula e o presidente Joe Biden, que acabou de pousar em Manaus, está previsto para amanhã, aqui mesmo no Forte de Copacabana. E deve ser um almoço logo após as primeiras reuniões da cúpula do G20 que acontece no MAN, aqui no Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro. Então, o presidente Lula tem uma série de reuniões bilaterais que começaram hoje, viu, Isabel? A primeira reunião foi com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que já terminou essa reunião. Nesse encontro, o presidente Lula pediu para o presidente sul-africano para que no próximo ano, que a África do Sul estará na presidência do G20, que o país se comprometa em seguir com o G20 social, que foi uma inovação da presidência brasileira neste ano. A gente estava acompanhando aqui na programação da CNN nos últimos dias todos os debates, as reuniões plenárias, a construção de documentos pelas organizações não governamentais, entregue pela sociedade para o presidente Lula ontem. Bem, hoje pela manhã o presidente Lula já participou também de um outro evento pré-G20, pré-cúpula do G20, ao lado do prefeito daqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. E hoje, ao todo, são 11 reuniões bilaterais. Além do presidente da África do Sul, o presidente ainda se reúne com os líderes da Malásia, com o presidente da França, Emmanuel Macron. E com Emmanuel Macron vai ser no finalzinho do dia. É prevista a última reunião do dia. Então, deve ser exatamente um jantar ali. A agenda do presidente Lula está um pouco atrasada. Afinal de contas, a agenda aqui está intensa, está atrasada, mas as reuniões estão acontecendo. Isabel, sigo daqui do Rio, acompanhando tudo e qualquer novidade eu volto para te contar mais detalhes desse dia movimentado aqui. E aqui em Copacabana está a segurança reforçada. PM, Polícia Federal, Forças Armadas, até porque como a gente tem mostrado aqui, tem uma organização, um planejamento muito grande de segurança para realmente receber esses líderes internacionais. E cada uma dessas delegações tem as suas exigências e tudo isso, para facilitar também o trânsito, a chegada desses líderes que desembarcam aqui hoje no aeroporto de Santos Dumont e para encaminhar para os seus hotéis. Os líderes estão em 23 hotéis aqui da região, Isabel, e em todos esses locais, ontem a gente trouxe uma entrevista aqui com o comandante militar do Leste, mostrando que tem, assim, que a segurança não é apenas do trajeto, com os batedores, mas, por exemplo, uma vistoria nos hotéis, inclusive com equipes especializadas antibomba, ataques cibernéticos. Então, isso mostra a magnitude de um evento como esse, que traz tantos líderes internacionais aqui para o Brasil. Falando em líderes internacionais, nosso contato prossegue com a Jussara Soares no Rio de Janeiro, para onde Joe Biden vai, depois de cumprir uma agenda de cerca de 4 horas em solo amazônico. A gente confere pelas imagens do nosso cinegrafista que está ali na base aérea de Manaus, também o momento em que a escadinha foi aberta ali no avião, desceram a escadinha, portanto, expectativa de que nos próximos minutos Joe Biden possa, inclusive, descer por essas escadinhas. E pelas imagens, a gente também nota que são 2 aeronaves trazendo essa delegação dos representantes dos Estados Unidos ao Brasil. Parte da delegação que vem justamente direto de Lima, capital do Peru, onde o Joe Biden cumpria a agenda nas últimas horas. Por lá teve encontro com Xi Jinping, mas agora é Brasil a expectativa na agenda dos americanos, Joe Biden que vai ter uma agenda intensa, curta, porém intensa e muito significativa, sobretudo pelo simbolismo da agenda ambiental
nesses que são os últimos meses dele à frente da presidência dos Estados Unidos e com um ponto de ruptura que analistas internacionais projetam em relação à agenda ambiental quando Donald Trump irá assumir a presidência dos Estados Unidos a partir do dia 20 de janeiro de 2025. Então, essa agenda na região da Amazônia também é vista como extremamente simbólica para marcar aquilo que os Estados Unidos projetavam como uma das bandeiras principais do mandato de Joe Biden, que é justamente a bandeira de ações climáticas, ações para frear, os avanços de todos os impactos do clima no mundo todo, tendo o Brasil como uma região de extrema importância por causa da nossa Amazônia. Joe Biden, que nesses 4 anos de governo citou a Amazônia por diversas vezes, inclusive com aquela frase que a gente costuma ouvir de autoridades estrangeiras de que a Amazônia é o pulmão do mundo, e com expectativas na prática de que a gente possa ter também anúncios de financiamentos. Então, por isso, essa agenda na região amazônica é tão importante. As imagens que a gente está vendo, só frisando, são diretamente do aeroporto de Manaus, na base aérea, onde é esperado a qualquer momento o desembarque de Joe Biden. Quem está com a gente também neste plantão aqui da CNN é o analista de política Caio Junqueira. Caio, boa tarde. Queria ter o olhar também sobre isso, sobre a importância e relevância desse momento final do governo de Joe Biden. Ele está em instantes desembarcando em solo amazônico, com essa importância dos últimos instantes dele à frente, de uma agenda ambiental que muito provavelmente poderá ser desconstruída pelo próximo presidente dos Estados Unidos. Caio, boa tarde. Boa tarde, Isabel. Boa tarde a todos. É exatamente isso. Essa visita do Joe Biden tem muito mais um aspecto simbólico, claro, presidente dos Estados Unidos, mas presidente em final de mandato, Toda a lógica já, tanto do G20, como da COP29 lá em Baku, como de todas as agendas multilaterais daqui em diante, já operam em uma lógica com o Donald Trump, o presidente eleito, Ele que vai definir o futuro de tudo que foi decidido aí nessa reunião do G20. Tem um lance muito relevante dessa vitória do Donald Trump, porque essa declaração que vem sendo costurada para ser apresentada na terça-feira na reunião do G20, ela poderá ser desconstruída a partir de janeiro. A gente sabe que as posições do Donald Trump em relação ao G20, em relação a todos os fóruns multilaterais, ele tem uma contestação muito grande a esse formato. O Trump prefere negociações bilaterais dos Estados Unidos com países específicos e rejeita, de uma certa maneira, esses fóruns multilaterais. Isso fragiliza bastante tanto essa vinda do Joe Biden aqui ao Brasil, como a própria reunião da cúpula do G20, porque tudo o que for costurado sem o apoio dos Estados Unidos fica de difícil implementação. E muito embora o presidente atual dos Estados Unidos, o Joe Biden, que a gente já vai acompanhar daqui a pouco aí descendo do avião presidencial americano, muito embora o Joe Biden e o próprio Partido Democrata apoiem esses fóruns multilaterais, o próximo presidente, que assume em janeiro a presidência dos Estados Unidos, rejeita essas agendas, rejeita os acordos climáticos, rejeita esse fórum global ali, a taxação dos super ricos, que é uma defesa muito grande ali por parte do presidente Lula e por parte do Itamaraty. Então, tudo que foi feito e definido no G20, daqui a 2 meses, em princípio, ele perde a validade porque vai ser revisto pelo novo presidente dos Estados Unidos, que foi eleito com uma ampla margem de segurança e, portanto, tem legitimidade para promover a política que ele bem entender. Isabel. Olha, parece que tem alguma movimentação ali de dentro da aeronave, As pessoas vão começar a descer por lá, vamos ver quem é que desce primeiro. Me parece que já é Joe Biden, não sei se você tem essa mesma impressão, ele com óculos de sol. Sim, é o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, portanto, agora exatamente 1h mais 43 minutos, descendo as escadinhas da aeronave e pisando em solo amazônico, portanto,
Na sequência, parte da equipe dele que vem acompanhando, portanto, nessa delegação. Por lá, ele sendo recebido, portanto, tá bastante animado, hein? Essa corridinha e tudo mais, Caio Junqueira, sendo recebido pelo governador do Amazonas, está de costas, mas imagino que seja ele, o Wilson Lima, né? Que seria o representante brasileiro a receber a comitiva dos Estados Unidos para essa agenda de cerca de 4 horas, cumprimentando outra parte ali dos representantes brasileiros também que estão por lá para receber o presidente dos Estados Unidos. Já veio preparado de óculos de sol e tudo mais, deixou o terno de lado, apenas com uma camisa social para cumprir parte dessa agenda que vai, com certeza, ficar para a história também do governo de Joe Biden à frente da presidência dos Estados Unidos, porque já está na reta final. A partir do dia 20 de janeiro de 2025, ele já entrega o bastão para Donald Trump e Biden, que até aqui tentou fazer sua marca também pela agenda ambiental, e é por isso que a visita dele ao Brasil é vista com muita expectativa em relação ao que ele poderá anunciar. Até aqui a gente já tem algumas ideias, né, via comunicados dos americanos de que Joe Biden deve anunciar também que os Estados Unidos cumpriram a promessa de aumentar o financiamento climático internacional dos Estados Unidos para mais de 11 bilhões de dólares por ano até 2024. Então, é uma agenda importantíssima em que, de fato, a gente vai ter essas cifras conhecidas e que, de fato, é só a primeira agenda dele no Brasil, porque mais tarde ainda, hoje, neste domingo, ele embarca, portanto, para o Rio de Janeiro para 2 dias de cúpula do G20 na capital fluminense.